Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais este devocional e estamos lendo sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. E hoje nós vamos ler sobre a primeira multiplicação de pães. E essa multiplicação de pães, ela não acontece antes de todos aqueles incidentes que nós já comentamos. A rejeição do Senhor, a troca pelas parábolas. Então, ainda que você pode ver qualquer coisa assim em algum outro evangelho que não sugere essa cronologia, a cronologia certa é essa. Então, a primeira multiplicação de pães vai acontecer depois que o Senhor já está totalmente com novos planos, novas ideias, falar por parábolas, é a igreja invisível que Deus vai escolher ocultamente. E ela é feita não para fariseus, ela é feita para o povo. Então você vai ver o Senhor agora voltado para o povo, voltado para os indivíduos, abençoar os indivíduos, ensinar ainda seus discípulos. Mas ele já está muito perto, nesse momento aqui, da via sacra, de ser ali crucificado. Enfim, vamos ler o versículo 13. Do versículo 13 até o 21, a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantando a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram e recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus. As pessoas dizem que aqui devia estar por volta de 20.000 pessoas. Esse milagre, junto com alguns outros, acontece nos 4 evangelhos. Os quatro evangelistas narram. Lá em Marcos 6, a partir do verso 30. Está em Lucas 9, a partir do verso 10. Também está em João 6, a partir do verso 1. E neste momento aqui o Senhor, então, mostra algo que não tinha até então. Que era o fato deles verem um milagre com a multiplicação dos pães, depois de o Senhor compadecer-se deles. Compadeceu-se. Ele não foi ali necessariamente para tratar com aquela multidão. Provavelmente seu alvo era ensinar seus discípulos. E quando chega toda aquela multidão com pessoas doentes e pessoas perdidas, com ovelhas que não têm pastor, o Senhor se entristece muito, porque tudo estava no script. E lá em Jerusalém se faria notório tamanho milagre e tamanho evangelização mundial. Mas como isso já era um caso passado, ele então compadece, ele cura os doentes, ele prega e vai ficando tarde. E os discípulos falam: mestre, é melhor pedir o pessoal ir embora, o pessoal precisa comer, tá tarde. O Senhor fala: não, dá comida para o pessoal, alimento pessoal.
era um teste para os discípulos. Eles falaram, não temos nada. Algum evangelho vai dizer que eles olharam em volta se alguém tinha comida e acharam um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Então, o rapaz deu de bom grado, ou eles pediram, alguma coisa aconteceu. Porém, o Senhor pega este 5 pães e 2 peixes e faz uma coisa que é o devocional para nossas vidas hoje. Veja lá, verso 18. Então ele disse, trazei-mo, verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olha aqui o que ele fez. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Eles tinham 12 cestos para fazer as entregas. Por isso que ele deu para os discípulos dos 5 pães e 2 peixes. O que ele dividiu em cada cesto. Encheu e todo mundo pegou. Pegou ao ponto de pegar o tanto que quisesse. E todos comeram, fartaram-se. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Todos comeram e se fartaram. Verso 20. Todos comeram e se fartaram. Mas dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Então, de uma forma miraculosa, esse milagre acontece. Mas de uma forma mais miraculosa ainda, o ensino aqui para nós é o seguinte. Agradeça olhando para os céus e bendizendo aquilo que você tem. Porque isso pode multiplicar. Oh Senhor, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço pela minha história, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pelas coisas que eu tenho, eu te agradeço por ter um quarto para dormir, eu te agradeço por este escritório que o Senhor tem me dado, eu te agradeço pelo meu carro. Você vai fazer a sua oração. Ainda que coisas que você ainda quer melhorar ou não tem, pode entrar no agradecimento. Você quer um carro, você não tem um carro. Então você vai falar, Senhor, eu te agradeço, porque tem irmãos que me dão carona, tem Uber que às vezes eu chamo e tem os ônibus que me levam. E eu também creio que o Senhor preparará um carro para mim. Você agradece e crê. Aleluia. Porque essa é a oração. É a oração, esse é o milagre da multiplicação. Este milagre da multiplicação, alguém pode falar, mas só Jesus pode fazer esse milagre. Jesus está em mim. Então dá para fazer esse milagre com Jesus está em mim. Agora veja, Senhor Jesus que está em mim vai me levar a ser alguém grato, que agradece. Oh, te louvo, Senhor. Te louvo por essa igreja. Te louvo por esta célula. Te louvo por poder ministrar para esses irmãos. Sempre debaixo de gratidão. Sempre debaixo de gratidão. Agradeça por esse seu dia. Agradeça por esse seu dia. E você vai ver que bênção vai ser o seu dia. Ou que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor te multiplique no dia de hoje. Que o Senhor acenda a chama na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.